Até aqui eu cheguei, pelo vale passei, eu perdi, eu ganhei, eu sorri, chorei, mas até aqui eu cheguei. O que houver lá na frente eu nem quero pensar, e chegando o momento sei que terei forças para lutar. Nesta guerra da vida muito me machuquei, mas curei as feridas olhando para a cruz de nosso Senhor. Mas num dia tão lindo esta dor cessará, eu verei o meu rei e eu lhe direi: até aqui eu cheguei. Não vou parar, eu vou chegar.
aqui eu cheguei. Até aqui eu cheguei. Até aqui eu cheguei. Até aqui eu cheguei. Começa agora o programa Culto na Rádio. Programa Culto na Rádio. Programa Culto na Rádio. Apresentação: Diácono Neto. Está no ar. Programa Culto na Rádio. Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um programa Culto na Rádio. Aqui é o Diácono Neto, mais uma vez da sua rádio AD Belém, no Avaí. E eu sou sempre grato a Deus, muito obrigado ao Senhor por essa oportunidade, por esse dia, por mais uma vez estarmos aqui juntos nessa rádio, nesse canal que o Senhor providenciou para que a palavra dele fosse pregada, para que nós possamos adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. E que a obra missionária pudesse chegar até você, até a sua vida e até aquelas pessoas com que você compartilha esse canal. Agradeço ao nosso pastor Joel Freire Costa por esse trabalho missionário no Avaí, também ao meu pastor Luiz Henrique, que faz essa obra aqui no Avaí, na Ilha de Oahu, também chegando até a Ilha de Maui ali com o pastor José Fran Araújo. Louvado seja o nome do Senhor por esses homens de Deus que levam a palavra de Deus, que levam a obra à frente, que o Senhor possa recompensá-los em nome de Jesus. E agradeço a cada irmão que tem escutado a nossa rádio, que é feita para o Senhor, que é feita para cada um de nós, para que a palavra dele possa estar sempre presente no nosso dia, sempre sendo guardada dentro dos nossos corações. Eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um que está aqui me ouvindo agora, que o Senhor possa recompensar cada um de vocês que tira do seu tempo, que para ouvir a palavra de Deus, para prestigiar essa rádio, seja durante o horário da rádio, como pelo YouTube, agora com nossos programas gravados no YouTube. Que o Senhor te abençoe, onde quer que você esteja e a qualquer hora que você ouça a palavra de Deus, que Ele possa sempre falar ao teu coração. Vamos agora orar ao Senhor e abrir esse trabalho, essa obra, conversando com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia, por nos dar a oportunidade de estar aqui contigo, ouvindo a Tua voz, louvando, Senhor, a Ti. Que o Senhor possa guardar, Senhor, cada um dos meus irmãos que me ouvem aqui agora. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar em adoração ao Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa fazer presente através da Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, e nos encher hoje mais uma vez com o Teu ensinamento, como tem sido, Senhor, a cada dia nessa rádio, em cada um dos programas que o Senhor tem usado para falar aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, faz a Tua obra dentro de nós. Assim eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos começar, como de costume, louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã, hoje o hino de número 342, As Cordas do Coração. E daqui a pouco, Palavra de Deus. No meu coração vibram as cordas afinadas para o Mestre louvar. O pecado este som não outorga, só o Gólgotas pode afinar. Aleluia.
afinados, mas não era agradável o som. Mas no Gólgota já transformados, temos nova harmonia e som. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. É Jesus quem as almas afina, o instrumento ele cuida muito bem. Cada dia o som mais refina, até tocar os acordes de além. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Se provar esta afinação queres, hoje chega-te a cruz com amor. Harmonia terás se estiveres em Jesus, o teu afinador. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Amém, glórias a Deus. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor, vamos ler a palavra de Deus. Hoje está no segundo livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao 6, caso você queira me acompanhar. Lá diz assim: E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Até aqui, oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, Deus. Fala conosco, Senhor, através dela. Nos ensina, Senhor, a como andarmos e procedermos, que nós possamos ser pessoas retas e firmes no Teu propósito, com foco sempre em Ti. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Davi, o rei Davi, ele amava muito esse seu filho Absalão. Mas aquele a quem ele amava estava tentando roubar o reino do seu próprio pai. E essa história, junto com outros eventos aqui nesse capítulo,
ele acontece logo após aquele terrível pecado de Davi na história com Betseba. E a espada de juízo certamente caiu sobre a casa de Davi, como Deus havia dito. Deus falou que faria assim, um pouco antes, no capítulo 12 de 2 Samuel. Mas voltando aqui a Absalão e o seu plano de tomar o reino do seu pai, não há como não compararmos Absalão ao nosso inimigo, ao inimigo de nossas almas, a Satanás. Ele está tentando tomar o reino do verdadeiro rei, através de artimanhas, intrigas, mentiras. Então ele faz da mesma maneira. Ele queria o reino que pertencia ao rei Davi, seu pai. E isso é o que Satanás tem tentado fazer ao longo da história. E Absalão aparece aqui, como diz o versículo 6, furtando o coração dos homens de Israel, para que ele pudesse ser rei no lugar de Davi, seu pai. O inimigo, o nosso inimigo, ele vai tentar roubar o seu coração. Ele vai tentar roubar o seu coração, fazendo você mudar o seu foco. Um dos pecados, erros, vacilo mais fácil para o cristão cometer é tirar os seus olhos do Senhor Jesus. Por isso, lá em Hebreus 12, verso 2, o escritor nos diz para, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, para nós não nos distrairmos, manter o nosso olhar firme no Senhor, porque Ele é o nosso guia, o nosso verdadeiro rei, o nosso Senhor. Mas Satanás sabe disso, sabe que mudando o nosso foco, tirando o nosso olhar de Cristo, ele pode nos fazer cair. E por causa disso, ele não mede esforços para mudar o nosso foco, para fazer com que a gente tire os olhos do verdadeiro rei. E agora nós vamos ver algumas formas de como isso acontece, usando aqui, baseado nessa história de Absalão contra Davi. Primeiro, Satanás ele usa a distração para mudar o nosso foco, assim como Absalão fez nos primeiros versículos que nós lemos hoje. Absalão, ele era um jovem muito atraente e também ele era muito inteligente, esperto e ambicioso. Ele cobiçava o reino do seu pai. E sempre que alguém fica com ciúmes de outrem, de outra pessoa, com inveja ou cobiça o que alguém possui, você pode ter certeza que é Satanás agindo ali. Esse foi o caso de Absalão. Absalão preparou carros e cavalos. Tinha 50 homens que corriam adiante dele para fazer com que os súditos do reino tirassem os olhos do verdadeiro rei e olhassem para ele. Ele usou isso como um meio de ganhar a atenção do povo. Ele quis aparecer mais que Davi, seu pai, com seus valentes. Ele queria dizer com a sua atitude, com essa atitude, que ele mesmo era como seu pai, mas com a vantagem de ser mais jovem. Basta a gente pensar nas muitas maneiras diferentes que Satanás tenta não somente distrair, mas também atrair as pessoas para si. Ele usa de coisas que chamam a atenção, os prazeres, o entretenimento, esporte, trabalho, materialismo, ter isso, ter aquilo. Ele tenta corromper todo e qualquer tipo de atividade para tentar fazer com que as pessoas desviem o olhar para ele, para o pecado. Todas essas coisas elas não são más por si só. Em um ambiente certo, adequado, elas são proveitosas, elas têm valores saudáveis de qualidade, mas debaixo da influência, da influência pervertida do inimigo, elas vêm a ser uma distração. Tudo que atrapalha a sua caminhada com Cristo, tirando o seu foco do Senhor, o que faz com que você se torne infiel à igreja do Senhor, isso é uma distração. E essa é a primeira coisa que Satanás usa para te fazer mudar de foco, a distração. E sinônimos de distrair no dicionário são entreter, desviar, fazer esquecer, separar,
desencaminhar. E é exatamente isso que o inimigo quer fazer, para que nós paremos de olhar para o nosso alvo, o Senhor Jesus. Satanás, ele também vai usar o engano para mudar o seu foco. Ele quer te enganar, como Absalão fez nos versículos 3 e 4. Satanás, ele é o maior falsificador. Ele é o pai da mentira. Ele começou esse seu trabalho de enganar desde o Jardim do Éden, quando ele falou para a mulher: é assim que Deus disse lá em Gênesis 3, quando Deus não havia dito daquela forma. Mas ele será lançado no lago de fogo, com a sentença que está lá em Apocalipse 20:10, que diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Absalão mentiu, dizendo aos súditos do rei Davi que não havia ninguém preparado pelo rei para ouvi-los. Ele também disse que se ele fosse rei, se ele fosse juiz na terra, ele iria fazer justiça àquelas pessoas e às suas causas. Sutilmente ele estava falando mal de Davi. Ele estava favorecendo a si mesmo. E Satanás é do mesmo jeito. Ele é assim. Ele vai dizer que você não precisa de tudo isso. Você não precisa da igreja. Você não precisa das doutrinas. Você não precisa de cultuar a Deus com seus dízimos, de obedecer o seu pastor. Ele vai dizer que o seu pecado não é tão ruim assim, que você pode continuar nele, que a sua causa é justa e ele vai te ajudar nisso. Ele vai dizer que se todo mundo lá fora está fazendo, então não tem problema. Você também pode fazer. Não existe mais proibições como antes, que isso é coisa do passado, que agora as coisas mudaram. Ele vai querer falar para você que o jeito dele é melhor do que a maneira do verdadeiro rei. Satanás, ele também vai dizer que Deus não te ouve quando você ora. Ele vai dizer que o Senhor não vai fazer milagre na sua vida, na sua causa. Ele vai dizer que milagres é coisa que acontecia no passado, porque ele é e sempre foi o enganador mentiroso. E eu quero que você entenda isso. Nós temos que entender isso na nossa vida, que sempre que nós achamos que nosso milagre não vai vir, que esse tipo de coisa passa na nossa cabeça, nós não podemos dar ouvidos, porque é engano de Satanás para mudar o seu foco, o foco de que o Senhor Jesus é o mesmo hoje e vai realizar sim o seu milagre, que o Senhor Jesus te ouve em cada oração, até naquelas que você não consegue nem falar, porque o Espírito Santo de Deus, ele traduz com gemidos inexprimíveis cada coisinha que passa no seu coração. O nosso Rei verdadeiro, ele não só está te ouvindo, como ele também se preocupa em te ouvir. Ele gosta de nos ouvir, de fazer maravilhas, de fazer milagres na vida do seu povo. O diabo, por sua vez, ele é apenas um mentiroso enganador. E ele está repreendido na sua vida no nome de Jesus. Diga amém. E outra coisa que ele vai querer usar para mudar o seu foco é o desânimo. Absalão, ele continuou com suas mentiras. Ele disse que não havia nenhum homem da parte do rei para ouvir aqueles cidadãos. Satanás gosta de usar esses negativos para desanimar os súditos do verdadeiro rei. Ele vai dizer ao pregador que a pregação dele não falou com ninguém. Ele vai dizer a quem está trazendo o estudo bíblico que essa pessoa não é qualificada para ensinar. Ele vai dizer que você é jovem demais ou que você é velho demais para servir a Deus. Ele gosta de dizer para alguém que está orando, pedindo por alguém que está perdido ou desviado, que já é tarde demais para que aquela pessoa seja salva. O diabo quer que o ministério de louvor pense que as suas vozes não são boas o suficiente, que está tudo desafinado, que Deus não está ouvindo. Ele quer que o jovem, que o adolescente pense que Deus não pode ajudá-los nos seus dilemas. Ele vai dizer que ninguém na igreja se importa com você. Ele vai dizer que Deus não vai perdoar aquele seu pecado, aquele seu erro, aquela sua falha.
Essas são algumas das maneiras que o inimigo usa para fazer você tirar os olhos do verdadeiro rei. É por essa razão que lá em Hebreus 12, verso 12 e 13, nos diz: quando tiramos os olhos do Senhor e ficamos desanimados, para que nós levantemos nossas mãos cansadas, firmemos nossas pernas vacilantes, para traçarmos um caminho reto, plano para os nossos pés, para que aqueles que olham para nós, que olham para os crentes, ou seja, os fracos e os mancos que olham, não se desviem, não caiam, não se firam, mas se tornem fortes, antes sejam curados, ele fala. Ou seja, nós não podemos cair na armadilha do desânimo. Quando um desanima, pode acontecer um efeito em cadeia, um efeito dominó. Satanás vai querer desanimar principalmente principalmente você que tem influência sobre outros, porque ele sabe que se você desanimar no seu foco, para ele fazer o mesmo e derrubar os outros, vai ser mais fácil. Além de tentar mudar o seu foco, ele tenta desafiar a sua fé. A fé é essencial para nós. Como cristãos, nós não podemos operar corretamente sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Satanás sabe disso e vai tentar nos fazer agir fora do domínio da fé. E o pior de tudo é que ele é bom nisso. Ele tem prática em fazer isso. Ele faz isso para que nós possamos duvidar da palavra de Deus, da palavra que Deus nos deu, e assim duvidar do próprio Deus. Quando ele faz você duvidar, então automaticamente você duvida de Deus. E assim ele faz a gente vacilar e crer que existe outra maneira de conseguir aquilo sem ser pelo rei, o verdadeiro rei. Satanás, ele tenta seduzir na sua armadilha. Enquanto você pensar entre o caminho dele e o caminho do verdadeiro rei. Depois que Absalão falou mentiras aos súditos de seu pai, o rei Davi, ele estendia a mão, pegava a mão de quem estava oferecendo reverência e a beijava. Esta era uma forma que ele tinha de ganhar o favor, a aceitação daqueles que se aproximavam dele. Mas não se iluda. O diabo vai fazer o que for preciso para te atrair, até o ponto da gente considerar fazer daquela forma que não é a maneira de Deus. Toda vez que a gente começa a considerar uma alternativa que não seja a verdade, que não seja a palavra de Deus, nós ficamos vulneráveis à derrota, à destruição que o inimigo pretende para nós. A vida de Abraão, ela nos ensina essa verdade com o seu exemplo vivo que está lá dito por Paulo em Romanos 4, verso 19 e 20, que diz: e sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Nós temos que viver por fé e não por vista. Se Abraão tivesse se movido apenas pela vista, ele não teria feito outra coisa a não ser vacilar ao pensar na idade que ele seria capaz de gerar um filho na velhice. Ele era fortalecido na fé. Tudo ao redor de Abraão mostrava que seria impossível para ele realizar aquele sonho. Mas pela fé, ele conseguiu a promessa. Se nós colocarmos nossa atenção somente no que a gente vê, se deixar a nossa fé ser roubada ou colocada em dúvida, se a gente der essa legalidade, então Satanás fará com que a gente pare. Absalão, ele estava chamando a atenção para si mesmo, fazendo com que aqueles súditos de Davi que vinham até ele fizessem uma comparação. Queria fazer com que a fé deles vacilasse, fosse posta em xeque, fazer com que eles parassem para pensar. Eles poderiam ver o carisma
daquele suposto novo rei, dizer: ele é jovem, ele está disponível, ele está disposto a nos ajudar. E aqui isso nos ensina que Satanás, ele pode colocar as coisas diante de nós, que será atraente aos nossos olhos, e ele não medirá esforços para fazer você questionar a sua fé. Ele quer desafiar a sua fé, tentar fazer você passar vergonha por causa da sua fé. Por fim, ele tenta roubar seu coração, para que ele possa controlar assim o seu futuro. Satanás, ele não quer você só por agora, que você vacile e depois que você volte para os caminhos de Deus, não. Ele quer o seu futuro, ele quer levar as pessoas com ele para a condenação que ele já tem. Um dos grandes aspectos de caminhar na fé é isso, a esperança no futuro, da vida eterna com o Senhor Jesus para sempre, com o nosso Deus, alegria eterna, paz eterna. Mas Satanás, ele quer roubar esse futuro. E esse é o pior de todos os negócios. Se você comparar tudo que Deus pode te dar a partir de hoje, por toda a eternidade, com o que o inimigo vai te dar, que é apenas uma vida miserável, uma eternidade no lago de fogo, será que alguém está disposto mesmo a fazer essa troca? Tudo que o inimigo oferece é temporário, é ilusório. E isso é assim porque a única coisa eterna que ele pode oferecer é o sofrimento no lago de fogo. Todos os prazeres do pecado são temporários. E Deus tinha escolhido Davi para ser rei. O seu filho, ele não ia conseguir tirar o trono do reino de Davi, até que Deus tivesse completado tudo, terminado tudo que tinha para fazer na vida de Davi. Tudo que o inimigo oferece é lixo. O melhor do inimigo é lixo. O pior de Deus, por assim dizer, continua sendo um tesouro. É só a gente olhar para a vida de pessoas famosas, que parece que tem tudo, mas realmente não tem nada. Você já percebeu que se você parar para olhar para a vida dessas pessoas, elas nem sequer têm uma vida em família estável, sempre estão com um e com outro, sempre brigados, sempre divorciando, vários casamentos, um lar triste, cheio de intrigas. Eles têm riqueza, mas eles também têm dor, porque lhes falta Cristo. Existe mais na nossa vida do que apenas ganhar a vida. Há mais na vida do que conseguir uma grande riqueza. Muito melhor é viver uma vida eterna, que tem um verdadeiro valor e que vale a pena. Não deixemos Satanás roubar nossos corações, roubar o nosso futuro, assim como Absalão furtava o coração do povo de Israel. O nosso coração pertence a Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele pagou um preço muito alto por nossas vidas e Ele não quer dividir isso com nenhum usurpador. Então eu termino aqui com o Provérbio 4, versículo 23, que todos conhecem. Lá diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não deixe o inimigo roubar o seu coração. Não deixe ele te enganar. Deixe seu coração armado. Guarde a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Guarde ela dentro do seu coração, para que você possa resistir ao diabo quando ele vier atacar o seu coração, quando ele vier tentar roubar o seu coração. E a palavra de Deus diz que assim, resistindo ao diabo e usando essa espada, a espada da palavra, ele fugirá pelo poder da palavra do Senhor Jesus que está dentro de ti. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, assim como o Senhor Jesus fez quando foi tentado no deserto. Que Deus te abençoe. Te convido a orar comigo agora. Curve sua cabeça se você puder e oremos. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia.
Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra, os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos, Senhor, os Teus preceitos dentro do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a não pecar contra Ti, a não nos deixar, Senhor, ser influenciado pelas armadilhas do inimigo, Senhor. Acampa os Teus anjos ao nosso redor. Acampa os Teus anjos, Senhor, na nossa mente. Não nos deixa, Senhor, ser enganados, Senhor. Nos dá força, Senhor. Ser a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos. Abençoa o nosso pastor Luiz, a irmã Vânia, os presbíteros, Senhor, da Tua casa, presbítero Hermo, presbítero Marcelo, suas famílias, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos, cada família da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, encher o nosso coração todos os dias com a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós possa nos guiar, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos andar em retidão, jamais desviando, Senhor, o nosso olhar, jamais desviando, Senhor, o foco que é o Senhor Jesus, o nosso Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador. Assim eu te peço, ó Deus, assim eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E continue conosco ligado na nossa rádio, AD Belém, no Avaí, que tem programação aí 24 horas por dia para você. Agora também com a reprise dos programas no YouTube. Toda segunda-feira, os programas Culto na Rádio aqui comigo, junto. Também temos revezando o programa Mulheres de Fé, às 19h30, horário do Avaí. Na quinta-feira, o programa Círculos de Oração, com os irmãos Ilan e Bianca, às 19h30. E nessa sexta-feira teremos o programa Vida com Deus, com o presbítero Marcelo, sua esposa irmã Carmen, que reveza com o programa Sexta Missionária, liderado pelo copastor Erlan e a irmã Roberta da Cruz, ambos às 19h30, horário do Avaí. E eu deixo você agora com Josafá Souza, guarda o teu coração. A paz do Senhor e que Deus te abençoe. Vou seguir lutando, vou seguir vencendo. Meu alvo é Cristo, minha casa é o céu. Vou seguir cantando, a Deus adorando. Entreguei a Ele todo o meu coração. Não posso parar, Não posso parar, nem olhar atrás. pela fé já estou vendo a linda Sião. No final dos tempos e tanta gente esquecendo daquilo que Jesus falou. Um dia eu irei voltar. As guerras já estamos vendo, o amor desaparecendo e muitos estão iludidos, pensando que vai melhorar. a cada dia o tempo passa e é mais difícil ser fiel. Por isso guardei o meu coração, estou me esforçando pra chegar no céu. Vou seguir lutando, vou seguir vencendo. Meu alvo é Cristo, minha casa é o céu. Vou seguir cantando, a Deus adorando. Entreguei a Ele todo o meu coração. Não posso parar, nem olhar atrás. Pela fé já estou vendo a linda Sião. Lá não há choro, lá não há morte, não há tristeza, nem solidão. Lá só há gozo,
eternamente adoração. Os anjos cantam santo, a igreja canta santo, e todos no coral iremos adorar, dizendo: Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é santo, santo é o Senhor Jeová. Vou seguir lutando, vou seguir vencendo. Meu alvo é Cristo, minha casa é o céu. Vou seguir cantando, a Deus adorando. Entreguei a Ele todo o meu coração. Não posso parar, nem olhar atrás. Pela fé já estou vendo a linda Sião. Lá não há choro, lá não há morte, não há tristeza, nem solidão. Lá só agora